não, né? Você não, né? Mas aí o pastor que tu nunca mais achou, como é que foi? Então, aí não achava mais o pastor. Mas eu tava com receio também da retaliação deles, né? Da Irmandade. Pegar tua família, pá. Pegar minha família. E fiquei pensando na menina, né? Então, de repente, eu peguei e fiz uma oração sincera com Deus. No mesmo local que eu fazia meus rituais. Na casa da minha mãe tinha um porão. Eu fazia muitos rituais lá. Então lá eu peguei todas as coisas minhas e rituais, tudo que eu tinha, livro, anotações, né, as parafernálias lá, né, pus fogo em tudo, destruí tudo, me desfiz de tudo. O livro que tu destruiu era um livro de feitiço? Era um livro de feitiço, mas assim, eu copiei, você não pode levar para casa. Tá, né? Era um livro que você escreveu copiando? Copiando, você faz trabalho de copista. Tá. Né? Então eu tinha alguns livros, né? Que eu tinha copiado pelo menos partes, não o livro inteiro, mas partes. Então tinha minhas anotações. Então queimei tudo, destruí tudo. É extensa a biblioteca? É extensa, bastante. Qual que é o livro mais assim que você pegou? Caralho, esse livro aqui... Deve ser aquele que ele falou, né? Qual mesmo? Não lembro. Eu também não lembro o nome. Tem um dos mais poderosos da alta magia, que eles consideram, é a clavícula maior de Salomão. Ah, sim. A clavícula menor, né? E a chave de Salomão. Você falou que esses não são muito verídicos. Não, esse daí é o que você vê você compra isso. Aham. Né? Mas tem um livro verdadeiro com o mesmo nome, né? Que é o original mesmo, que é diferente. Porque Salomão, você sabe que Salomão ele deu uma desviada, né? Sim. Com essa história. Então, mas se você lembra bem da história, 1 Reis 10:14, fala que Salomão recebia todo ano 666 talentos de ouro, 666, que é o número do diabo. Né? Talento é ouro pra caralho, né? 34 quilos. É ouro pra caralho. Porra! 34 quilos. Naquela época ele era um bilionário. Talentos. Bilionário, sim. Né? E esse número... De quanto tempo? Por ano. Por ano. Por ano. 666 talentos por ano. 1 Reis 10:14. Aí lá em Apocalipse 13:18, nós vamos ver que realmente, né, o que é o 666, né? Que é o número da besta. E tem fundamento esse 666 no satanismo? Tem. É uma trindade satânica, assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o anticristo. É a besta, o falso profeta e o anticristo. A besta? Quem é a besta? É o diabo? Sim, é o diabo. O falso profeta... O falso profeta é o que vai dar apoio ao anticristo. Tá. Que supostamente será o próximo Papa. Depois do Francisco, pela profecia bíblica de Apocalipse 17. E esse Papa aí? Se a profecia acontecer. Esse Papa aí de boa. É de Francisco boa? é de bonzinho. Ele parece bem moderno. Ele é de boa. Eu gosto dele. Ele me parece uma pessoa super simpática, bonzinho. Né? Então, assim, aí depois dele, né? O próximo Papa vai ser aquele que vai dar o apoio ao anticristo. Né? Pela profecia bíblica de Apocalipse 17, que fala do 8º rei. Né? Então, assim como o Vaticano se transformou teve poder de Estado, né? Em 19 de fevereiro de 1929. 19 de fevereiro de 1929. Né? E aí fez o Tratado de Latrão. E a partir daí veio todos uns papas. E aí né? tem esse que tá agora é o 7º? Esse é o 7º, porque o primeiro você não pode contar, que era o Pio XI. Pio XI já estava em exercício quando o Tratado de Latrão foi assinado. Né? Você tem que contar a partir do momento que, posterior a isso, passou com conclave e tudo mais. Né? Aí, então esse é o 7º. Então o oitavo rei será o Papa que vai dar o apoio ao anticristo. Pô, eu achei que o Papa antes do São Francisco era esse cara aí. Antes do Papa Francisco ele tinha cara de brabo, né? Porra! E tem um histórico meio filha da puta aí também. O Bento XVI? É. Pois é, mas você viu o detalhe também que ele renunciou exatamente no dia que o Tratado de Latrão foi assinado? No mesmo dia, né? No dia 19 de fevereiro. Ele podia ter renunciado qualquer outro dia, né? Foi 19 ou 12. Eu acho que, com certeza o dia que o Papa renuncia é meio pensado, eu acho. Eu acho que é. Eu também acho. Mas e o raio cair bem em cima da Basílica de São Pedro no dia que ele fez a renúncia? Lembra disso? Não lembro disso, caralho. No dia que ele renunciou, caiu um raio em cima da Basílica. Aí os repórteres, olha que coisa estranha, tem uma coisa sinistra aí, né? Sinistro mesmo essa porra. Sinistro. E aí então esse Papa ele é meio maligno, não? Não, esse não. Não, o anterior. O Joseph, não.
Não, O próximo que é o próximo maligno. que é. O próximo sim. Provavelmente E será. quantos anos tem esse aí? 60, 70? Não, ele tá vovô, né, cara? Eu não tenho certeza também. Também não tem ideia, né? É, bom, vamos ver quanto tempo a gente tem aí, né? Então tá, então agora a gente sabe quem é a besta, quem é o falso profeta. Bom, um Que papa renunciar... Falso naquela- profeta é bem icônico mesmo, É. ser um papa, né? Não, Felipe Neto, não, brincando. E Mas o é... anticristo. É, e o anticristo, que é uma pessoa de poder político, né? Alto poder político e bélico financeiro, né? Então, um presidente ou um vice-presidente. Entendi. E aí esse anticristo, o papel dele é o quê? O papel dele inicialmente vai ser forjar uma falsa paz. Então o mundo vai ficando caótico. Você vê que o primeiro dos cavaleiros do Apocalipse, o primeiro cavalo que entra é um cavalo branco. E o cavaleiro, ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. Quem é esse? Então, esse é o anticristo. Tá. Esse é o anticristo. Tá. Então, E o cavalo anticristo é branco, um dos cavaleiros do Apocalipse? da metáfora, sim. Tá. Porque ele entra no cavalo branco, que representa pompa, poder, glamour. Tá escrito isso na Bíblia, o lance do arco sem as flechas? Tá. Ele está com arco nas mãos e não tem flecha. E as flechas estão lá na nota de $1, que a águia As está 13 segurando. flechas. Que a águia está segurando. Então, inicialmente, embora ele tenha um poder bélico, né, ele seja uma pessoa poderosa, né, porque ele está no cavalo branco, você imagina Napoleão no cavalo branco, Dom Pedro no cavalo branco, Príncipe no cavalo branco, tudo cavalo branco, tem poder, né, imponência. Então, ele não vai usar do poder militar inicialmente, ele vai usar da argumentação, da diplomacia, né, e ele vai trazer uma paz temporária. Por isso que a Bíblia também diz, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Né? Então, quando a gente tiver uma sensação de, puxa, agora as coisas estão se acalmando, né? De repente estoura alguma coisa. E eu não acredito numa terceira guerra mundial nuclear, né? Porque isso aí já caiu fora da história. Hoje, uma guerra biológica, bacteriológica, né, é muito mais eficaz, uma guerra biológica. Você extermina uma população inteira E não destrói o e não chão. destrói nada, nada. O problema de exterminar uma população inteira é que você tem que criar uma doença que só afeta um tipo de código genético. Ou seja, alguma pessoa que tem uma ancestralidade e a doença capta isso de alguma forma. Ou você tem a vacina antes. Antes de você soltar o vírus, a praga, a pandemia, né? Você tem a vacina antes. Então você se vacina. Eu, na Irmandade, tomei um monte de vacina. Porque eles disseram que iam ter várias pandemias na sociedade. Então, não sei. Eu não vou pagar para ver também. Tomo todos os cuidados, né, preconizados. Mas, supostamente, estaria imune a uma série de coisas aí. Então, tecnicamente... É que aí é foda, né? Porque eu acho que nem os satanistas mais pica do mundo, eles conseguem realmente ter uma tecnologia capaz de criar uma doença que é tão precisa, sabe? Pois é. Mas eu acho assim, que você consegue hoje em laboratório criar vírus, bactérias. Hoje você consegue... existe até mesmo um misto de vírus com bactéria, né, extremamente agressivo, que de repente se você espalhar isso no ar, né, ficaria uma pandemia bem punk, seria tipo uma peste negra, né? Então imagina alguém que tenha o vírus da gripe espanhola. Os Estados Unidos ressuscitou o vírus da gripe espanhola. Ressuscitou. Eles encontraram um cadáver congelado e tinha o vírus da gripe, descongelaram e multiplicaram. Então eles têm o vírus da gripe espanhola, que na verdade ela começou nos Estados Unidos, né? Começou em Chicago. E por que o nome é gripe espanhola? Gripe espanhola porque a Espanha foi a primeira da notícia. Entendi. Primeira da notícia nos jornais. Aí ficou gripe espanhola. Mas matou muita gente, né? Matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. É bastante gente. Numa época que não tinha a locomoção que a gente tem hoje, de avião, tudo mais. Mas também não tinha medicina, né? Não tinha medicina. Mas até hoje ninguém sabe, se a gripe espanhola voltasse, não tem vacina. Até hoje não encontraram uma vacina para a gripe espanhola. Ela te mata no máximo em 6 dias. Entendi. E dentro da organização satanista, ela é internacional, certo? Internacional. O que rege ela exatamente? Porque, pro cara ter um sistema de inteligência onde ele pega uma foto sua que você mandou ali quando você estava querendo entrar, e aí eles têm um agente localizado, nacional, no Brasil, no caso, e ele tem toda essa coordenação de inteligência, tipo, ele sabe quem é você, ele sabe onde te encontrar. Sim. Entendeu? Isso é algo que é uma coordenação aquém de estados, nesse sentido. Sim. Eles têm essa estrutura
Não sei se eu posso comparar porque eu não conheço profundamente, mas eu já assisti uma série na Netflix chamada Quântico, né, que mostra como é que é o treinamento dos agentes do FBI. Então, assim, é incrível. Você, pelo computador, você consegue descobrir tudo da pessoa, né? Você consegue vasculhar a vida, porque hoje está tudo conectado. Até porque eu alimento, mesmo que involuntariamente, todo esse sistema. Tudo, até seu celular. Seu celular tá. A câmera está aberta o tempo todo, o áudio está aberto, estão capturando tudo que você fala, tudo que você está vendo, né? E vão jogando no banco de dados aí, né? E pega um algoritmo e filtra. E esse algoritmo pode facilmente pôr só um CPF, CNPJ, sei lá, e você vê quem que é, né? Então a ideia deles é essa aí mesmo, espalhar um vírus, né, exterminar a população. Eles estão vacinados, então eles não morreriam com esse vírus, né, de alta toxicidade. Estava falando para ele até que os Estados Unidos ele ressuscitou o vírus da gripe espanhola, né? E aí depois eles se abrigariam em bunkers. Tem bunkers espalhados pelo mundo e tem alguns muito grandes, estruturas de pequenas cidades, cabem 20 mil pessoas. Porra! 20 mil pessoas, né? Tem um no Brasil também, né? Em Rondônia, né? No Brasil, em Rondônia. Então... Isso é... Todo mundo sabe disso? Não sabe. Né? Tem os bunkers que você conhece, que aparece no Fantástico, tem ricaço que constrói. Eu queria ter um bunker. Nem que se fosse uma sala gamer, tá ligado? Uma sala gamer. Tipo... Passar o tempo, né? O porão homem, o man cave, tá ligado? Mas aí acho que não vai pegar a internet. Porra, com o Elon Musk aí talvez pegue. E o Elon Musk, ele é satanista? Não sei. Tá, eu queria saber. É porque tá rolando uma nova onda de odiar esse cara aí, né? Ele falou umas merdas no Twitter. Ele falou, tipo... Se tem um país de terceiro mundo que a gente precisa dar um golpe de Estado, foda-se. A gente vai dar um golpe de Estado em quem a gente quiser, porque aqui é o futuro. Caralho. Falou umas merda, então. Falou. Aí eles se escondem nos bunkers, esperam, né, a coisa tá descontaminada, saem e herdam a terra. Então eles têm a ideia de que eles vão herdar a terra, que a terra vai ser deles. Mesmo que as profecias bíblicas se cumpram e a igreja seja arrebatada, né, porque tem essas linhas do arrebatamento também, né, do pré, o mid e pós-tribulacionismo, né, mas todas elas compilam com um arrebatamento, né, então eles acabam acreditando que eles vão sair, vão herdar a terra e vão ficar de boa. Então, quando você vende essa ideia para essa galera, né, o pessoal vê, puxa, eu sou o máximo. Né? E quando eu saí, eu sabia que tudo aquilo que representava, porque eu saí sabendo de muita coisa, né? Sabendo muita informação. Então eu pensei, eles vão me matar porque eu sou um arquivo vivo, né? De repente eu posso... Né? Mas aí eu pensei melhor, falei, não, eu vou ficar quieto, não vou falar nada para ninguém, vou como se nunca tivesse existido na minha vida. Né? E fiz isso com uma promessa para mim mesmo. E Quantos fiz uma anos você ficou lá? Eu fiquei dos 17 aos quase 26, quase 9 anos. Tá. 9. Então, de novo. Aí eu fui naquele mesmo porão da minha casa, minha mãe, onde eu fazia os rituais, me ajoelhei, orei, falei, Deus me ajuda, me dá força, me protege, me guarda, né? Eu não vou falar nada, né? Não vou me mexer com eles, né? Eles não mexem comigo e pronto, né? E assim, aquele terrorismo continuou por um tempo ainda. Eles ligavam para minha casa às vezes, né? Falavam assim, olha, você não tem mais poder do que a gente, né? Eu tinha bichinhos em casa de estimação. Tinha maritaca, peixe, tartaruga, essas coisinhas, né? Um dia meus animais amanheceram mortos. Né? Tudo bem, a gente pode imaginar, vazou gás. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. A gente pode tentar teorizar a coisa, Puxa, vazou gás à noite, sei lá, né? Mas fato é que aconteceu, né? E aquilo ali me deixou preocupado. Passou umas horas, me ligou de novo esse taulês, né? Ligou e falou, olha, o próximo é você, né? E eu falei, olha, eu prometo para vocês, eu nunca vou contar nada para ninguém. Né? Vocês podem me esquecer, eu vou ser um ser invisível, eu sumi do mundo, né? Eu nunca vou dar trabalho para vocês, não vou contar nada que eu sei, não vou dizer onde estão o bunker, onde é a base, onde vocês se reúnem, onde são os rituais, onde estão o crematório, enfim. E até hoje você cumpre isso? Em parte, porque eu publiquei essas informações. Então você não cumpriu nem um pouco isso. Pois é.
Aí eu acabei conhecendo a minha esposa, né? Depois já com 27 anos, quieto, só que ela percebeu, né, que eu tinha alguns traumas, assim, né? Algumas coisas me faziam mal, né? Ver sangue, né? Minha esposa é médica, né? Foi médica. Então, eu ia no hospital lá para buscar ela. Ela falou, sobe aqui e tal, tô saindo do plantão, tô no andar X. Me emprestava um crachá de um colega dela, eu entrava, como se fosse médico, né? E via sangue, via as pessoas cortadas, sabe? Aquilo ali não me causava muito bem. E ela achava que tinha alguma coisa estranha, e ela insistiu bastante. Até que um dia eu falei, tá bom, então eu vou te contar qual é que é. E contei tudo para ela, né? Passei acho que uma semana contando todos os detalhes para ela, né? E contei em detalhes, contei tudo, sem omitir nada, né? E pensei, pronto, acabou, né? Acabei de perder a namorada, né? Então dancei. Mas ela não desistiu, não. Ela falou, poxa, pode ficar tranquilo que Deus é maior, tal, né? Então a gente vai conseguir juntos isso. Aí me levou para um grupo de pessoas que eram de libertação, né? Que na verdade não precisa, não existe isso, né? Maldição hereditária, né? Não tem fundamento bíblico para isso, né? Mas naquela época eu era uma carta branca, né? Então não sabia nada, então eu fui, né? E aí oravam por mim, né? Tinha gente que tinha revelações, né? E às vezes eu contava alguma coisa fragmentada e mentia. Veja bem, eu sou recém-convertido, eu tenho muito da minha herança ainda, né? Eu contava uma mentira no meio da coisa. E a pessoa testificava a mentira. Poxa, é isso mesmo que Deus revelou e tal. E eu vi, tá, esse cara aí não tem Deus. Mas aí teve um cara, chamava Maurício. Esse cara aí sim. Esse cara, ele quando eu falei com ele, quando eu comecei a conversar com ele, né, contando umas lorotas, ele parou, ele falou, não, para aí, eu acho que isso aí você sonhou com isso, você deve ter imaginado isso, mas não foi assim que aconteceu. Aconteceu desse jeito, e foi muito incisivo, e foi preciso, sabe, assim, foi um corte seco, né, e eu falei, puxa, então existe realmente, né, um poder maior de Deus que pode sei lá, se ajustar a uma pessoa, pode se manifestar através de uma pessoa. Então passei a respeitar mais, né, quando ele estava presente, né? Entendi. E esse processo, na verdade, ele foi libertador para mim no ponto de vista psicológico, que eu pude pôr para fora muita informação, né? Pude pôr para fora muita informação. As pessoas, na verdade, tinham mais curiosidade ao meu redor, né? Acho que havia menos interesse em me libertar e mais da curiosidade mesmo, de extrair alguma informação, né? Porque é interessante, né? Alguém que vive no mundo das sombras, né? Sim. Então eu falei, né? Eu falei o que... Não contei tudo, né? Contei 5%, né? Mas foi libertador. Falar sobre aquilo foi libertador para mim. Então eu comecei a escrever o livro Filho do Fogo, né? À mão. Primeiro não tinha nem computador, aí depois tive o computador sucata, escrevendo, né? E aí quando o livro ficou pronto, né? Aí eles realmente apertaram a ameaça, né? Eu estava morando em Araçariguama, num local chamado Vale da Bênção. Eles ligavam para mim de madrugada, diziam que iam me matar. Picharam meu muro, né, morte, né, deram 2 tiros com arma de fogo na minha casa, na porta de casa, disseram, ligavam de madrugada, o próximo na sua cabeça, você vai morrer se você publicar esse livro, tal, né? E eu falei, bom, se Deus permitir que eu publique, porque eu não tenho dinheiro, não tenho onde cair morto, né? Eu estava sem emprego, minha esposa sem emprego, a gente tinha recém-casado, e o livro saiu por um milagre também. Eu fui na gráfica lá, tinha que mandar fazer, deu 2 livros, né? O Filho do Fogo deu 2 volumes, né? Parte 1 e parte 2. Então e a gráfica só fazia 1.000 por livro. Então ia dar 2.000 livros. Então ia ficar muito caro. E o cara falou, como é que você vai pagar? Eu falei, o livro vai vender. O cara deu risada na minha cara, imagina, vai vender. Né? Com que base isso é uma coisa dessa? Cheio de papel reciclado aqui que o nego disse que vai vender, né? Aí nisso, eu então, conversando com ele, por um milagre também, sabe? São muitas coisas que aí eu acredito no milagre de Deus. Porque do nada, o cara, Mário Terrengue, né, da Imprensa da Fé, ele era um dos donos, né, um dos sócios. Ele pegou e falou, tá bom, eu vou fazer o livro para você.
né? Mas você me paga 30 dias a data de entrega. Eu vou te entregar 2.000 livros, 30 dias depois você me paga. Né? Tudo bem, eu tô dando um voto de confiança. Aí ele me entregou os livros, eu não tenho ideia de livro meu, é muito livro, cara, é muito pacote, né, na casa, e a gente não tinha móveis, né, então os pacotes espalharam pela casa toda, né. Imagina os satanistas vendo ele chegar com um monte de pacote de livro. Os caras, ô, qual é? Aí liga pro Daniel. Aí, Daniel, seguinte, tem um maluco aqui querendo falar contigo. Daniel! Vai morrer, caralho! Para de fazer essas porra de livro! Pois é. Aí eu fui num seminário de última hora, assim, faltava 3 dias para eu pagar a fatura da imprensa. Quando eles te ligavam, eles chamavam de Daniel? Chamavam de Marcelo? Não, eu tinha um outro nome lá dentro. Ah, é? Relian. Relian? Relian? Relian, não. Relian. Caralho. Era o nome espiritual dele. Significa algo? Que eu conheça, não. É. Ou eu não fiquei tempo suficiente para saber. Eu também nunca perguntei. Tá. Né? Falar no teu nome agora é Relian, né? E me chamavam de Relian. Então, quando faltavam 3 dias, teve um congresso, uma tal da Rebeca Brown veio para o Brasil, né? Que era considerada. Era considerada. Esse nome não me é estranho. Ela escreveu um livro, ela ajudou uma satanista a sair do satanismo. Ah. Ela escreveu um livro, né? E estava bombando o livro dela, tal. E ela veio para o Brasil pela primeira vez. E ela foi fazer um congresso, né, de batalha espiritual, tal. Aí foi várias pessoas, vai todo mundo aquele rabo de cometa, né? Aproveita porque ela é a cereja do bolo. Aí vem um monte de bico no meio, né? Que é para aproveitar a multidão, né? Pedir dinheiro também, aquela coisa toda. E eu montei uma barraquinha de livro. Chamei um pessoal da igreja para me ajudar, 8 jovens lá para me ajudar a vender os livros, para vender pra caramba, né? Tô aqui no seminário de batalha, né, meu? E os caras, ninguém sabia quem eu era. Então a minha barraquinha virou um ponto de informações, tipo assim, onde é o banheiro? Onde eu compro a ficha para o almoço? Então ficou só nisso, né? Aí, quando chegou perto de eu falar, né, eu fui numa salinha que era atrás do púlpito, né, do altar, e a Rebeca Brown estava lá. Só que eu não falo inglês. Ela estava sem intérprete. Então, eu acho que falaram alguma coisa de mim para ela, né? Porque ela olhava assim para mim, né, e falava, Daniel, alguma coisa assim, né? Eu falei, Daniel, satanismo, Então, aí não conseguimos comunicar direito, né? Mas quando eu subi, foi a primeira vez que eu fui falar em público, né? Eu nunca tinha falado em público na minha vida. Aí tem alguém que me puxa pelo braço e fala, Daniel, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa no teu ouvido aqui, ó. Sabe quantas pessoas tem aí, cara? 5.000 pessoas. Eu falei, pô, eu precisava dessa informação. Precisava. Sabe, sem isso eu não ia conseguir falar. Tem 5.000 pessoas, eu tenho 2.000 livros, preciso da metade só, um pouquinho menos. Não, nem deu na verdade ele ficou maluco. Fiquei, mó medo, meu. Falava 5.000 pessoas, pô. E o pessoal, e o público tava raivoso, que tinham sabotado o evento. Tinham dado, sabe aquelas, davam pro povo uma sacolinha de patrocinadores? Eu ouvi tu falar, botaram um bagulho de pornografia. De pornografia. Os ativistas meu, você soube contra dessa, religioso, lembrou? sei lá. Eu ouvi você falar em algum lugar. E tava... No Petri, provavelmente. E o pessoal tava bravo com aquilo, tava bravo. Aí eu subi, falei o que eu tinha que falar, né? Quando eu tô terminando, eu vejo o povo levantando, correndo lá para fora, perto da barraquinha, né? Pensei que eu tinha falado alguma besteira. Falei alguma bobagem, o povo tá me dando as costas. Nem esperaram eu terminar, né? E vendi todos os livros naquele dia. Bom, o que tu tava dando um testemunho nesse dia? Era mais ou menos um testemunho. Não contei da minha conversão? vida. Não falei da minha conversão, não. Eu expliquei como é que funcionava o sistema satânico. Tá. Eu dei uma desenhada, assim, como é que funcionava o sistema satânico. Como é que, essa hierarquia satânica, né? Mostrei. Tem hierarquia entre os demônios? Tem hierarquia entre os demônios. Por isso que tem principado, potestade, dominador. Bom, Satanás é o demônio mais pica. Sim. Quem que é o segundo? Ele é o chefe. Aí tem 4 grandes príncipes abaixo dele. Belzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. O Leviatã parece ser foda. No sentido que parece ser o cara que causa o apocalipse. Mas o Leviatã, segundo o satanismo, tá. é um espírito territorial que está sobre o Brasil. Ele atua sobre o Brasil. E ele está ligado às águas, né? Em Jó fala que ele é o dragão do mar. Leviatã parece ser um monstro marítimo. Monstro marítimo, exato. E os nossos principais deuses brasileiros, né?
nada a ver com as expressões religiosas, mas curiosamente estão ligados às águas, né? Que é Iara, Aparecida e Iemanjá. Estão ligados às águas também. Então, é uma outra maneira dele se apresentar, seria assim. O Brasil é o país das águas? Seria mais ou menos isso. Qual que é a posição do satanismo em relação ao Brasil, geopoliticamente falando? Geopoliticamente falando, no Brasil não tem muita expressão. Eles tinham uma preocupação antes, porque havia uma profecia, né, que o Brasil seria um celeiro de missionários. Não sei se você já ouviu falar dessa história. Não. Né? Ia ser um celeiro de missionários. Então, por via das dúvidas, e as igrejas eram mais sérias antigamente, né? Eram mais sérias, pregavam a palavra de verdade, falavam de amor, de santidade, de perdão, de fé. Hoje não, é prosperidade, é show, é espetáculo, mudou o negócio, né? Virou palhaçada, né? Vende a lâmpada ungida, a fronha consagrada, os negócios... Pô, mas Já isso vi sempre muito existiu, né? Mas piorou demais. Os caras estavam vendendo o fragmento da cruz de Jesus há 2000 anos atrás. Pois é. Caralho. Que viagem. Tá, peraí, caralho, onde é que a gente tava? Cara, eu de verdade... O lance, aí tá, aí tem os quatro Quatro bravos. grandes príncipes. Sim. Aí foi 5, vai. Leviatã... O capeta e esses 4 aí. E depois tem mais uma e mais outra? Isso, vai descendo a hierarquia. Então seria como se fosse uma empresa. Imagina uma empresa que o pai é o presidente, ele tem 4 filhos. Em cada filho, então, é diretor de uma área, diretor de marketing, diretor comercial, diretor financeiro e tal. Aí vai descendo, aí chega lá na gerência, na supervisão, até chegar na base da pirâmide. E é demônio pra caralho que tem? É bastante. Né? Então, chegando na base da pirâmide, né, eles servem ao dono. Então, tem muitas pessoas que servem ao diabo, né, em seitas pequenas, assim, simpatizantes do diabo, mas não estão ligados a nada, né? São lobos solitários, né? Tá. Então eles servem ao diabo, estão na mesma empresa, né? Servem ao diabo, mas não tem aliança com ele. Aí você vai para a gerência, são estruturas mais bem organizadas, aí você vai encontrar os Rosa Cruz, vai encontrar a maçonaria. Nossa, Rosa Cruz eu achei que fosse um bagulho mais cristão. A maçonaria também, em teoria, né? Caralho. Pois é que chega um certo patamar, na própria maçonaria. Maçonaria, eles adoram uma imagem que é zoomórfica, né, que é o Baphomet. Né? Quer dizer, era um boss do Ragnarok. Que é um bode que fica assim. Com uma foice grandona. E é um bode com seios de mulher, né? Quer dizer, é um negócio, é uma aberração. Quer dizer, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o diabo deforma essa imagem e faz com que o homem adore essa aberração. Né? Adora um ser zoomórfico ali. Então, só por isso já é estranho na maçonaria. Quando você é casado, a Bíblia diz que você é uma só carne com a sua esposa. Então, todo maçom gosta de transexuais. É amórfico. Cala a boca, cara. Tá, desculpa. Vai ser mexer com a maçom. Aí, tu tá mexendo com o demônio, caralho. Foda-se o maçom. É que tu falou uma merda absurda. Não, cara. Desculpa, eu tô bêbado. Então, beleza, eu percebi. A garrafa desceu. Então, estava mostrando essa linha. Então, nem todo maçom é satanista, mas muitos satanistas são maçons. Então, chega um certo patamar da maçonaria que você sabe exatamente onde você está. Né? E aí, você pode ser puxado para cima, né, se você tem potencial para aquilo ou não. Né? Então, aí você vai entrar para os Illuminati. Né, que é uma outra seita poderosa. Então existe Illuminati. Existe os Illuminati. E eles têm uma relação com todas as outras seitas, no sentido, você tá maçom agora, quer evoluir? Illuminati. Aí acima do Illuminati, Irmandade. E acima de Irmandade? Aí acabou. Irmandade é o topo da pirâmide. O que é a Irmandade? É uma seita satânica majoritária. Tu já viu House of Cards? Não. É uma série sobre um cara que se torna presidente dos Estados Unidos. Tem um momento lá que ele vai num evento e é um evento assim que eles ficam cultuando uma parada, lá todo mundo de túnica. Bode, né? Tipo um bode. Eu não lembro se é um bode. Eu sei que tem um fato, né? Que tem uns poderosos. Fato, entre aspas. Que tem uns poderosos que são donos das maiores empresas bilionárias, as famílias aí, né? Famílias, e aí eles têm um ritual meio esquisito, que eles ficam lá, usam uns hobbies, uns roupões, tá ligado? Foi filmado isso. E fica cultuando um deus servo. Era assim. uma coruja, não era?
Não é essa Eu imagem acho que que. você viu? Pode ser também. Eu achava que era um cervo. É uma coruja. E aí no House of Cards tem uma parte dessa Porque daí, que o cara tem- quer ser presidente dos Estados Unidos, o outro cara é dono de um bagulho, ele é muito influente, dono de umas empresas muito foda, É. aí tem uns caras de tudo quanto é canto tal, todo mundo ali cultuando aquela parada num ritualzinho ali, mas assim, na série lá não mostra nada assim muito caótico, aparentemente é, sei lá, uma irmandade mesmo. Mas deve Entendi. ser esses bilionários ricaços, eles com certeza se conhecem. Tipo, ó. Claro, se eu sou um Se bilionário, eu sei quem conhecem, são os sim. outros bilionários. Tipo, a gente Sim, que é e se youtuber, a prote- gente conhece os youtubers. E se- Principalmente por causa do mas Flow. eles se protegem. Eles se protegem. Essa é a grande diferença, né? Eles são realmente, um protege muito o outro. Tá. Mas todos os bilionários são amigos? Não tem uma disputa aí nesse. Não. Quem grande... faz parte da Irmandade e é bilionário, por exemplo, não. Porque eles fazem parte da mesma igreja, da mesma seita, né? Da mesma fé, digamos assim, né? Dessa forma. Entendi. Quem Porra. quem que são os bilionários que hoje em dia eles são esquisitos, na sua opinião? Eu não posso dar nome. Porra, Porque senão vai bilionário. expla- Bill Gates. A Melinda Gates, que era a esposa dele, terminou com ele. Há a possibilidade dela ter terminado com ele por causa de dinheiro, eu duvido. Mas há a possibilidade dela ter terminado com ele por causa de que ele se provou um cara mau. Ou um cara que tá fazendo umas coisas que ela não concorda. Isso. Eu posso dizer que Bill Gates é um cara do mal. É um Puta cara do merda, mal. desinstala o Windows aí. Pronto. O negócio é Linux. Cara do mal. Né? Porra, cara, a gente parou. Calma aí. Peraí, eu sei, tá? Eu tenho A conversão. eu tenho do várias pastor. paradas que eu quero te perguntar aqui também. De umas paradas que eu já ouvi aí na vida e tal, mas aí tu tava lá pedindo a Deus pra. Ok, aí contei tudo para minha esposa, fiz aquela libertação, lancei o livro, publicou o livro, né? Comecei a viajar, dar o testemunho, né? E no começo eles me ameaçaram pesado, né? Meus animais de estimação morreram, né? E eu pensei, caramba, né? E o próximo sou eu. Né? Então, quer dizer, começou a acontecer um monte de coisa estranha à nossa volta, né? E as pessoas se afastaram da gente, até da própria igreja se afastaram. E eles falaram isso, vocês vão ficar sozinhos. Se afastaram porque tinham medo da gente. Né? Eu cheguei a fazer parte de uma igreja, né? Onde o pastor ele foi candidato a presidente da República do Brasil. Né? E ele tinha uma profecia sobre ele que ele ia trazer restauração para o Brasil. Até o slogan, né, era Brasil restaurado, tal e tudo mais. E ele falou para mim, ele era meu pastor, falou para mim, olha, você não fala que você é membro dessa igreja, não. Você vai queimar minha candidatura, porque se souber que tem um ex-satanista aqui, vai me queimar. Qual é a Daciolo? Pois é. Caralho! Não, olha a cara mas dele. não é ele não, não é ele não. Cabo Daciolo, pá. Não é um quem que é? apóstolo também, não posso dizer não. Tá. Ah, isso não deve Pois ser é. muito difícil de achar, não. Só vai lá, pesquisa continua aí, aí. galera. Ó, pesquisar aí quem foi ungido para ser presidente, tem uma campanha. Foi pífio, né? Ele teve acho que 1%. E o Silvio Santos? Não, o Ele- Silvio Santos não tem nada a Não ver. tem nada a mas ver? Tudo bem. O cara é homem do baú. Entendi. O Luciano Huck. Também não. O Faustão. Não. O. Ratinho. Não, Ratinho não. Ratinho seria. Ele mandar não ia aceitar. Por quê? Por que não? Não ia Porque ele é aceitar. porra louca, pô. Não, povo louco demais. Não dá, não. Aí já é recusado. Não basta ser passa poderoso, não passa né? nem na entrevista. Não basta ser poderoso, né? Não. Tem que servir mesmo pra Tem que aquilo. servir. Exato. Entendi. Tá, aí os caras começaram a... Eles nunca pararam? Tipo, hoje ainda te enchem o saco? Hoje não mais. Por quê? Aquilo que eles imaginavam que ia acontecer, ou seja, com a divulgação do livro Filho do Fogo, fosse despertar a igreja, né? Falei, puxa vida, né? Aquilo que foi plantado antes, né? Doutrina de demônio, doutrinas humanas, apostolado e pegar dinheiro do povo e inventar um monte de coisa, ato profético, que é o ato patético, né? Então, um monte de coisa acontecendo aí, né? E só roubando dinheiro do povo. Teve uma época que o Morris Cerullo, sabe quem é? Já ouviu Não. falar? Morris Cerullo. Ele é um pregador americano e ele criou um projeto chamado Janela 1040. Então era um projeto pautado em latitude e longitude da Terra, né? Se formava um retângulo, Janela 1040 era um ponto do globo onde havia o maior número de pessoas não convertidas. Então ele arrecadou milhões de dinheiro do mundo inteiro, né, para investir em missionários.
Só que nenhum missionário recebeu um tostão. Não recebeu nada. Ué. Quer dizer, o dinheiro foi desviado. Quer dizer, desvio, não é só na política, não. Sabe? Na Então, fé tem muito, né? Tem muito também, né? Então, Fé pra mim é outro lado da política. Porque quando você deposita a fé de que um político vai salvar a tua vida, não tem mais fé que isso. É. Tem mais fé que achar que um cara que é um filho da puta, que tá lá só se aproveitando da parada, vai salvar a tua vida. É meio... Tu diria que é um erro você se apegar à instituição igreja? hoje, É. sim. Sim. Porque Deus não está nos templos. Deus não está em locais onde tem muros. Quer dizer, você entrar dentro de uma garagem não te faz um carro. Você entrar dentro de uma igreja não te faz um cristão, né? Hoje eu estou muito mais próximo de Deus, afastado desse sistema corrompido, né, do que quando eu estava frequentando uma igreja, por exemplo. Né? Porque tem muita vaidade, tem inveja, tem Mas tu ciúme. pastoreia uma galera, não pastoreia? Sim, mas numa pegada muito diferente. Não tem dízimo, porque é antibíblico isso, e os pastores sabem que é errado, só que eles não ensinam para o povo. É um lance do Velho Testamento, o lance É do dízimo. Velho Testamento. Do Velho Que a Testamento. princípio, com a vinda de Jesus e tal, a maioria dele, ele fica ali para registro, não é? Até eles pegam em Malaquias. Malaquias é o padroeiro do dízimo, né? Ah. Então Malaquias é um profeta que diz, aí está dando uma bronca para Israel, dizendo que eles não estão dando o dízimo para os levitas, que são os caras que cantam. Eram os sacerdotes, né? Eram sacerdotes, né? Então hoje os levitas têm essa conotação dos cantores, adoradores, né? Então adoradores, então seriam sacerdotes, adoradores. Então eles estavam falhando com isso, mas não era dinheiro, era comida, era mantimento, né? Aí no Novo Testamento, né, quebrou esse paradigma, né? Então, porque Jesus ele não vem nem da tribo de Levi, ele é chamado Leão da tribo de Judá. Então quebrou o paradigma. Então não tem dízimo no Novo Testamento. Aí se você perguntar para um pastor, né, por exemplo, tem pastores aí que vão dizer para você, eu tenho certeza, se você perguntar para qualquer pastor que menos cobra pro Kleber dízimo, Lucas, o Kleber Lucas ele falou esse bagulho aí também, mas vai lá. se você perguntar Que para ele qualquer pastor... Ah, ele concorda nesse ponto. Ah, né? tá. Qualquer pastor que defenda o dízimo, ele vai dizer, mas está no Novo Testamento. Ele vai dizer Mateus 23. Jesus está dando uma bronca nos fariseus, dizendo, pô, vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho e o escambau, mas vocês não têm uma vida reta, sabe? Estão dando uma bronca. Aí eles falam, tá vendo só? Falou do dízimo. Só que ali nós estamos na lei ainda é lei. Não começou a graça. A graça começa com a cruz de Cristo, com a crucificação. Com a crucificação, o véu do templo se rasga e aí começa uma contagem de tempo, né? Mudou até a história, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Mudou até a maneira de contar o tempo. Então, Jesus, a importância dele é muito grande. Então, ali começa o Novo Testamento. Tanto é que Paulo não recebia dízimo das comunidades que ele fundou. Né? Ele recebia ofertas voluntárias em amor. E ele dizia, cada um dê segundo a sua prosperidade. Então, eu tenho um grupo pequeno que eu conheço. Eu poderia ter 50 mil ovelhas virtuais, né? Mas eu tenho pequeno. Eu tenho um grupo que, se eu somar tudo, vai dar 300. Né? Mas essas 300, eu sei o nome, eu sei a história, eu conheço quem são. O nome é ovelha? Hã? O nome é ovelha que você dá? Ovelha sim. Como É ruim esse nome. Como se fosse assim, estão sendo cuidados, estão sendo Sim, pastoreados, eu entendo, né? entendo. Nesse sentido, né? No sentido de serem pastoreados. Né? Mas são seres humanos, né? Claro. E então nós nos ajudamos um ao outro. Então, se alguém passa necessidade no grupo, né? Então tá perdendo emprego, né? Não consegue pagar o aluguel. Todo mundo se junta, faz uma vaquinha, a gente vai pagar seu aluguel. A pessoa, poxa, a menina ficou grávida, né? Ela não estava esperando o teu bebê. Todo mundo se reuniu, fez um mega chá de bebê, ela não precisou comprar nada durante 3 anos. Né? Então, a gente procura ter essa questão de se ajudar de verdade. Não apenas orar, porque a oração, orar é falar, mas tem a ação, né? Tem a parte prática também. Então, a gente procura se ajudar. Então, não tem dízimo. A fé sem a obra é morta. É morta, exatamente. Caralho. Então, assim, eles não dão dízimo para mim, né? Não tem dízimo. E o legal é que a gente tem células que são... Eu formo líderes hoje. Hoje eu tenho formação de líderes. Nós temos células que eu tenho gente no mundo inteiro. Que vai pelo Zoom, então tem gente no Canadá, na Austrália, na Alemanha, né, no Japão, tudo. Diferentes níveis de prosperidade também. Indiferentes, né? E assim, mas eu passo uma carga consistente de informação, muita informação.
né? Então, são aulas que são dadas, não só por mim, mas por outros líderes do MGL que eu acabei forjando, né? Na graça de Deus. O que é MGL? Ministério Guerreiros da Luz. Tá. Né? Então, aí aí tem outros líderes que me ajudam também, que dão aulas, né? Cada um dá naquilo que fala melhor, então ele dá aula, e esses alunos, eles são cobrados. Essas ovelhas, que são alunos também, são cobrados, né? Porque é tipo um centro de treinamento, quero forjar líderes ali, né? Eu quero pessoas sérias. Então, tem prova, tem avaliação, né? Para ler um livro, quero a resenha do livro, quero ver se você leu mesmo, se você entendeu, né? Então, essa cobrança ela é muito produtiva, porque as pessoas aprendem de verdade. E hoje eles entenderam o que é o amor. Hoje eu não preciso, no começo eu tinha que orquestrar. Fulano está passando dificuldade, vamos ajudar. Não precisa mais. Eles mesmos se resolvem, né? Quando eles sabem, né? Só quando é alguma coisa de um montante muito grande, eles reportam para mim, porque eu sei a história de cada um. E todos têm meu telefone, todos. Então, assim, eu não sou aquele cara inacessível, porque realmente o pastor é o inacessível, né? Você vê lá no altar, longe, você, pequenininho, ovelha no banco, né? Então, eu não sou inacessível. Todo mundo tem meu telefone, tem meu celular, pode me ligar a hora que quiser. Eu procuro ajudar sempre. Teve uma hora...